Muito bem, iniciando aqui o nosso encontro de hoje, Revista Espírita, mês de setembro de 1860, nós finalizamos os boletins da sociedade e nós vamos agora fazer o artigo O Maravilhoso e o Sobrenatural. Bom dia, Chaconati. Nós lembramos que esse artigo, O Maravilhoso e o Sobrenatural, ele foi publicado aqui na Revista Espírita em 1860, mas também em 1861, quando do lançamento do Livro dos Médiuns, esse artigo também foi levado para a primeira parte do livro, onde nós temos a introdução. Kardec traz uma explicação e também uma introdução aqui para o Livro dos Médiuns, e na primeira parte, Noções Preliminares, ele traz aqui 4 capítulos. Existem espíritos, o maravilhoso e sobrenatural, método e sistemas. Então, antes de iniciar o estudo dos temas relacionados à mediunidade, ao mundo espiritual, Kardec teve, claro, a necessidade de fazer uma introdução para chamar atenção para a importância de entendermos a realidade do mundo espiritual, sabermos diferenciar aquilo que é uma realidade e aquilo que é apenas considerado como algo fantasioso. Falou sobre os métodos e também sobre os sistemas. Então, esse artigo ele faz parte dessa introdução, ou passou a fazer parte dessa introdução, na publicação, então, do Livro dos Médiuns. Muito bem, Kardec ele chama atenção nesse artigo sobre a forma como nós interpretamos o mundo espiritual. Hoje, se nós não conhecêssemos a doutrina espírita e ficássemos baseados naquilo que é trazido pela mídia, naquilo que é trazido pelas crenças, pelas religiões, pelos contos populares, certamente nós veríamos o mundo espiritual de um modo bastante distorcido, porque nós pensaríamos nas ideias dos fantasmas e assombrações, milagres, dogmas que definem o mundo espiritual, no céu, inferno, purgatório. Então nós teríamos uma visão do mundo espiritual fragmentada em vários tipos de ideias, fazendo com que nós, ao invés de nos aproximarmos e compreendermos essa realidade, nós nos distanciássemos cada vez mais, já que cada um observaria o plano espiritual a partir de um ponto de vista diferente. Então Kardec, quando ele trouxe para nós aqui esse artigo, ele começava primeiro desmistificando o mundo espiritual e já trazendo para nós também uma preparação para entendermos o mundo espiritual dentro da sua realidade e tudo aquilo que dizia respeito a esse novo plano, a forma de comunicação, quais são os elementos que os espíritos utilizam para estabelecer esse contato. Enfim, vai falando para nós sobre esse aspecto científico da doutrina espírita. Com certeza, Brás, a gente percebe que se nós tivéssemos, se simplesmente pegássemos a doutrina e tirássemos ela hoje do mundo, nós veríamos cada religião trazendo a sua visão do mundo espiritual. E a gente, não é uma questão de o espiritismo não ter também o seu ponto de vista, mas é muito mais o método com que esse mundo espiritual é explorado. A doutrina espírita, utilizando essa metodologia científica de experimentação, de repetição de resultado, que é um dos axiomas da ciência, para você fazer ciência, você precisa realizar um feito e fazer com que ele se repita. Porque aí então você tem um método, você tem uma fórmula, você tem ali os elementos que foram analisados. Então o Espiritismo fez isso, analisando o mundo espiritual. As demais religiões se baseiam em textos, em crenças e em dogmas. Então, tirando a doutrina espírita, nós voltaríamos ainda para essa visão dogmática do mundo, em que cada religião, cada escola, teria o seu próprio ponto de vista. Então, inclusive trazendo a visão miraculosa,
como nós temos as principais religiões do mundo, colocam os milagres como sendo ali os elementos fundamentais de suas crenças, de sua fé, né? Então é importante a gente entender o significado desses milagres. Então aqui, o maravilhoso e o sobrenatural. Vamos ao texto de Kardec, é um texto, tem aqui 7 páginas, né? A gente consegue fazer hoje, mas vamos lá. Lembrando que Kardec, quando publicou esse artigo, ele estava naquele processo de desbravamento do mundo espiritual. Então era algo novo que vinha exatamente confrontar os dogmas já estabelecidos aqui no Ocidente, por exemplo, pela religião católica, apostólica romana, e também pelas religiões protestantes. Então ele trouxe essa visão exatamente naquele ambiente dominado por essas duas escolas. Então ele põe assim. E além, claro, né, também aqui é importante a gente lembrar de o povo europeu. Se nós falarmos, por exemplo, né, dos celtas, falarmos de vikings, por exemplo, falarmos de romanos, de gregos, nós estamos falando de deuses, panteões, né, de deuses, falamos de fantasmas, de contato com o mundo espiritual, práticas sobrenaturais, naquele tempo em que a Europa, pouco tempo antes, falava muito sobre a perseguição a bruxas, a feiticeiros, né, a magos. Então essa era a realidade daquela época. Então Kardec trouxe esse artigo de um modo bastante sério e bastante sensato para entendermos exatamente o que é esse sobrenatural e o que é esse maravilhoso. Então vamos a ele. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer uma suspeita ilusória. Então Kardec começa colocando que, se essa visão do mundo espiritual dependesse apenas daquilo que o Espiritismo fala, vá lá, você pode dizer que isso seria uma suspeita de algo ilusório. Digam-nos, porém, por que com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. Mas o que entender por maravilhoso? O que é o sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? Ou melhor aqui, né? Que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural? O que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Então, é importante a gente lembrar o significado, bom dia, Masa, o significado das palavras, né? Quando nós falamos em algo que é natural, aquilo que faz parte do mundo, aquilo que está dentro da ordem, que é o ordinário, é aquilo que nós conhecemos, é aquilo que nós compreendemos a partir das leis das nossas ciências, a partir daquilo que nós entendemos sobre a forma como nós vemos o mundo, como nós interagimos com o mundo. Porque eu posso até não ser um conhecedor da ciência, mas eu sei que se eu pegar uma maçã e soltá-la, eu sei que ela vai cair. Posso não compreender a lei da gravidade, posso não entender por que isso funciona, mas eu sei que isso vai acontecer. Então, quando nós falamos em natural e ordinário, é aquilo que faz parte do nosso cotidiano. Quando eu falo no sobrenatural, eu saio daquilo que é natural. Quando eu falo daquilo que é extraordinário, eu saio daquilo que é ordinário, aquilo que está dentro da ordem. Mas quando nós falamos assim que tudo aquilo que é sobrenatural e aquilo que é extraordinário é aquilo que é contrário às leis de Deus, Kardec levanta uma questão interessante. Conheceis, porventura, tão bem estas leis que possais marcar um limite ao poder de Deus? Então, para eu dizer que algo é sobrenatural, significa que eu conheço absolutamente tudo que faz parte das leis naturais. E aí eu posso dizer que isso que aconteceu não faz parte desse conjunto de leis. Então, para isso, a gente lembra sempre que a cada tempo nós estamos descobrindo uma coisa nova. E essas descobertas
em termos de ciência, significa exatamente desvendar esses novos elementos dessas leis naturais. No passado, acreditava-se, por exemplo, que a Terra era o centro do universo. Foi descoberto que o Sol depois era o centro do universo. Depois foi descoberto que o Sol nada mais é do que uma pequena estrela dentro de um sistema, que faz parte de uma galáxia, que faz parte de um conjunto de galáxias. Então, a gente vê que conforme o tempo vai passando, a gente vai ampliando o nosso conhecimento, significa que nós estamos, então, descobrindo novas leis. É como se nós pegássemos, para trazer para nós uma ideia mais simples, se nós estivéssemos numa caravela, como acontecia com os grandes navegadores do passado, e navegássemos pelo oceano e encontrássemos uma ilha. Essa ilha foi descoberta, ela não foi criada, porque ela já existia. E aí então nós passamos dessa ilha e seguimos adiante, descobrimos uma nova ilha. E a cada vez que nós avançamos, novas descobertas vão surgindo. Significa que nós estamos então ampliando o nosso conhecimento da geografia daquele local. Então a ciência é assim, a cada passo que nós damos, a cada descoberta que vai surgindo, é um novo capítulo dessas leis naturais que nós vamos desvendando. Então, para que eu possa dizer que alguma coisa surgiu que é fora das leis naturais, significa que eu já explorei todo o universo que diz respeito a essas leis. Porque aí surge alguma coisa diferente, eu vou dizer, bom, isso que surgiu agora não faz parte daquele conjunto de leis naturais que eu já descobri. Mas quem somos nós para dizer que conhecemos tudo sobre isso? Então, Kardec fala sobre a questão do estudo sobre o mundo espiritual e a nossa relação com os espíritos, exatamente isso. Enquanto nós utilizamos a ciência clássica para falar de tudo aquilo que diz respeito ao mundo material, eu posso conhecer as leis do mundo material, mas não quer dizer que eu conheça as leis da natureza como um todo, porque os espíritos fazem parte dessas leis naturais, mas eles não fazem parte das leis materiais que nós estudamos, né, dessa ciência clássica, de estudar o movimento, de estudar a eletricidade, de estudar a química na composição dos elementos que nós temos hoje, das estruturas, e de repente chega um espírito que não tem estrutura física, não tem combinação de elementos químicos, não está submetido a nenhuma fórmula. Significa que eles não fazem parte das leis naturais? Eles não fazem parte das nossas ciências clássicas. Mas daí dizer que ele não faz parte da lei natural, de dizer que isso é sobrenatural, aí vai muito além. Até porque também nós temos o hábito de dizer que a natureza, como um todo, é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós interagimos. Então aquilo que não faz parte dessa natureza, a gente considera sobrenatural. Mas as leis da natureza, elas abrangem o mundo material e o mundo extramaterial. E é esse extramaterial que o Espiritismo hoje contribui, não que o Espiritismo seja responsável. Importante a gente lembrar isso, porque o mundo espiritual ele não passou a ser conhecido porque o Espiritismo surgiu. Porque esses fenômenos acontecem desde os tempos iniciais da presença da humanidade aqui no mundo, da presença do homem aqui no mundo. Mas nós lembramos que o Espiritismo ele utiliza um método para estudar com mais objetividade esse plano extrafísico dessas leis naturais. Brás colocou uma vez correr atrás de tudo quanto era foto de materializações espirituais. Outra vez mergulhei nos fenômenos de transporte do mundo. E cada dia vai surgindo um interesse novo, né, Brás? É natural que a gente vá sempre querendo ampliar o nosso conhecimento de acordo com o momento que nós estamos vivendo. Então Kardec coloca exatamente essa questão. Para a gente dizer que algo é sobrenatural, conheceis porventura tão bem estas que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias à lei da natureza, que não é, nem pode ser uma dessas leis. Então, o desafio que Kardec propõe, já que você diz que os espíritos não fazem parte dessas leis, né? Então prove que você conhece todas as leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os eros ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres
de uma lei admirável que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. Então Kardec coloca um tom meio desafiador para aqueles que são céticos, mas a gente vai lembrar que, conhecendo a ciência, conhecendo a filosofia, nós conseguiremos então ampliar cada vez mais a compreensão das leis naturais, porque a ciência mostra os elementos, a filosofia mostra as consequências do entendimento e do conhecimento desses elementos. Continuando, o pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta, se assim nos podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Logo, nada há de sobrenatural nesse fato, nem de maravilhoso. Entretanto, objetarão, admitir-se que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isso uma derrogação da lei da gravidade? Constitui, mas da lei conhecida. Porém, já a natureza disse a última palavra? Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, no caso, por exemplo, do próprio ar aquecido, do vapor, do ar aquecido, na verdade, do hélio também, quando nós começamos a usar os chamados aerostatos, que eram os balões. Então, esses instrumentos, esses equipamentos foram criados e desenvolvidos a partir do momento em que uma lei passou a ser conhecida. Essa lei dessa força ascensional desses gases. Assim como a própria lei da aerodinâmica, ela passou a ser compreendida quando ali no final do século XIX, começo do século XX, começaram os primeiros experimentos com o avião. Santos Dumont, o irmão Wright, eram dois desses grandes descobridores, dois desses grupos de descobridores que passaram a estudar a lei da gravidade e compreender a lei da aerodinâmica e passaram então a atuar em função dessa lei. Por isso então surgiu o avião. Da mesma forma, a força dos gases, no caso das máquinas a vapor na Revolução Industrial, a locomotiva, os trens a vapor, os carros a vapor, tudo surgiram a partir do momento em que o homem conseguiu compreender a função desses gases na produção de uma força. E ele coloca mais uma vez aqui. Antes que houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens, fosse capaz de triunfar da força da atração? Então ele fala aqui dos balões, Aos olhos do vulgo, porque nós temos o vulgo, que é aquilo que é sem conhecimento, e o culto, que é aquilo que tem cultura. Então o vulgo e o culto são esses dois grupos que fazem parte da nossa sociedade. Então o vulgo é aquilo que é chamado de popular. O culto é aquilo que é chamado de mais acadêmico. Aos olhos do vulgo, tal coisa não pareceria maravilhosa, diabólica? Por louco houvera passado aquele que há um século se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e a receber a resposta alguns minutos depois. Olha só, Kardec aqui pondo a maior banca, porque naquela época o máximo que eles conseguiam era mandar um telegrama a 500 léguas de distância e depois receber alguns minutos depois a resposta. E hoje aqui nós estamos trabalhando virtualmente, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e cada vez mais evoluindo esse sistema de comunicação. Se nós pegássemos um celular, um computador e levássemos para o século XIX e mostrássemos a facilidade de nós nos comunicarmos à distância com áudio e com vídeo, isso não pareceria sobrenatural? Isso não pareceria maravilhoso? E nada mais é do que uma evolução da própria ciência. Então, se nós quisermos fazer uma comparação da evolução desse conhecimento, basta nós pegarmos as maravilhas dos tempos modernos e levarmos para o passado para ver o que acontece. Causaríamos uma grande impressão.
A própria eletricidade, por exemplo, no século XIX, ela era usada com muita frequência nas apresentações dos grupos de ilusionismo. A simples eletricidade. E continua. Pois é, Brás, né? E o culto também, se por acaso o vulgo culpa o diabo, o culto ignora a existência dos espíritos. Então a gente tem ali os dois grupos, né? Há aquele vulgo que vai pela fé e aquele culto que vai pela razão, os dois admitindo a existência. E por outro lado nós temos aqueles que extrapolam esse maravilhoso e aqueles que simplesmente negam pela má disposição de analisar o fenômeno. Então a gente tem ali nos dois grupos os prós e os contras. Se o fizesse, toda a gente creria ter ele e o diabo às suas ordens, pois que, àquela época, só ao diabo era possível andar tão depressa. Então, usando aqui a eletricidade para mandar um telegrama, né? Por que, então, um fluido desconhecido não poderia, em dada circunstância, ter a propriedade de contrabalancear o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Notemos, de passagem, que não fazemos uma assimilação, mas apenas uma comparação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi exatamente por quererem proceder por assimilação, ao observarem essas espécies de fenômenos, que os sábios se transviaram. Em suma, o fato aí está. Não há, nem haverá negação que possa fazer não seja ele real, porquanto negar não é provar. Para nós, não há coisa alguma sobrenatural. É tudo o que, por agora, podemos dizer. Se o fato ficar comprovado, dirão, aceitaríamos mesmo a causa a que o atribuísse, a de um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural. Far-se-ia mister aqui uma demonstração completa, que no entanto estaria deslocada, e ao demais constituiria uma repetição, visto ressaltar de todas as outras partes, do ensino. Todavia, resumindo-a em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda nesse princípio. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritas dado provas de inteligência, fora da matéria haveria de estar a causa que os produzia, e que, não sendo essa inteligência a dos assistentes, o que a experiência atesta, haveria de lhes ser exterior. Aqui o que Kardec coloca é, durante as experiências feitas, né, em reuniões mediúnicas, onde as comunicações chegam, o que ele está dizendo é que se aquela informação que vem naquela comunicação não parte dos participantes daquela reunião, e quando você cria uma experiência, você cria um método de trabalho anulando tanto quanto possível a intervenção desses assistentes, aquela informação que vem vinda como parte do mundo espiritual só pode ter vindo então de uma inteligência extracorpórea, de uma inteligência fora da matéria. Então é isso que Kardec coloca para nós, pela observação e pelos experimentos que eram feitos. Bom, soldado. Pois que não se via o ser que atuava, necessariamente era um ser invisível. Então, tanto dos fenômenos como das comunicações, no caso, por exemplo, das mesas girantes. Uma mesa que balançava, uma mesa que se movimentava. Se as pessoas que estavam ali próximas, encarnadas, não podiam interagir com aquele fenômeno, ou não podiam produzir aquele fenômeno, é porque havia alguma coisa fora do mundo material que estava produzindo. E isso anulando, naturalmente, todas as possibilidades de qualquer tipo de origem falsa. No caso, por exemplo, de um mecanismo qualquer,
de uma simulação qualquer. Assim foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro invisível, deixando-lhes apenas o envoltório etéreo, invisível no seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua mais simples expressão. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. Vejam que Kardec ele vai construindo um raciocínio a partir de um método pedagógico em que primeiro ele provoca a nossa razão a compreender aquele fenômeno que pode ou não ser sobrenatural. Ele diz que se durante um experimento aqueles que estão presentes não participam do fenômeno, portanto você tem que atribuir aquela causa a algo que está invisível, e depois ele passa a analisar se esse ser invisível é denominado espírito, de que forma que esse espírito interage com a matéria. Então ele vai construindo a cada etapa uma linha. Então ele vai perguntando, você acredita? Acredito. Você acredita dessa forma? Acredito. Você acredita que é possível? Acredito. Então ele vai aos poucos, degrau por degrau, construindo esse raciocínio. E não simplesmente lançando, você tem que acreditar em espírito, porque é assim que tem que ser. Pelo contrário, ele começa então a fazer com que nós mesmos alcancemos o entendimento da existência dos espíritos. Vamos em frente. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. É inteligente essa ação, porque ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a essência mesma. Aí está a chave de todos esses fenômenos tidos erradamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema pré-concebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e a consequência natural da existência da alma. Então a gente viu que os espíritos não é um sistema pré-concebido. Eu não disse que os espíritos existem simplesmente por existir. Assim como Kardec ele teve uma preocupação muito grande lá no livro A Gênese para falar sobre Deus. Porque ele vai dizer, bom, você acredita em Deus? Você pode acreditar em Deus porque disseram para você que Deus existe. E, portanto, você passa a acreditar a partir daquele momento, que é o caso, né, de um sistema pré-concebido. Eu falo para você que Deus existe e você acredita. Ou eu, então, como Kardec coloca, ele vai trazendo para nós, né, aquele axioma que toda causa inteligente, né, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então ele vai falar para nós, por exemplo, sobre as leis da natureza, sobre o próprio ser humano. Então ele vai falando sobre todas as maravilhas do mundo. E ele diz assim, e o nada não cria nada. Portanto, se alguma coisa existe, se os mundos existem, se as estrelas existem, existe uma causa inteligente. A ciência vai chamar isso de natureza. Deus pode ser representado pela natureza, por que não? Cada um dá o nome que quer e cada um traz a atribuição que quiser. Enquanto uns colocam Deus como uma fórmula, outros colocam Deus como um homem velhinho de barba sentado num trono. Mas a gente percebe que o mais importante de tudo na essência é exatamente a natureza inteligente desse princípio. Por isso acreditar em Deus para nós é vermos ali a perfeição de tudo que existe, as leis que regem o mundo que nós vivemos. E, portanto, a gente vai dizer, eu posso até não compreender a natureza de Deus, mas eu entendo que Deus é essa causa primeira de todas as coisas. Aí sim a gente não acredita naquele velhinho de barba, mas a gente acredita que existe esse princípio.
Por isso, então, a concepção de Deus para nós é muito diferente simplesmente da fé, mas ela é resultado de uma conclusão a partir do raciocínio que nós estabelecemos. A mesma coisa acontece com os espíritos, a mesma coisa acontece com uma consequência natural da existência da alma. E Kardec observou a existência dos espíritos a partir dos experimentos que ele vivenciava, né, junto nas reuniões mediúnicas. Porque as comunicações chegavam, os fenômenos aconteciam, e se você extraía tudo aquilo que poderia interferir materialmente na produção daquele fenômeno, a única conclusão que você vai dizer é: se ninguém aqui fez, alguém fez. Quem é esse alguém? Só pode ser alguém invisível. E aí, claro, que a gente vai atribuir também vários outros sistemas, né? Como a gente já conversou outras vezes, a gente vai lembrar do nosso querido e saudoso Padre Quevedo, que ele atribuía esses fenômenos à paranormalidade. Então ele dizia que a mente era capaz de produzir tudo isso. Mas aí então nós vamos ainda ter outras situações em que o paranormal encontra o seu limite. Então ele pode até tentar explicar algumas coisas, mas outras não. Daí então que nós vimos, né, com muita frequência, nos trabalhos do Chico e de outros médiums, décadas de 1980, 1990, quando viam comunicações, trazendo depois explicações daquelas comunicações de desencarnados, né, que diziam assim: olha, eu estou em tal lugar, tal coisa aconteceu, e começa a trazer informações que as pessoas que recebiam não conheciam. E aí, nesse caso, a paranormalidade não pode simplesmente explicar. Não, porque foi uma projeção do pensamento daquela pessoa que fez com que o médium captasse aquele pensamento e escrevesse. Mas se aquela pessoa não conhece, como é que aquela informação veio? Então a gente percebe que os sistemas, eles podem até tentar explicar alguma coisa, mas há outras coisas que eles não podem explicar. Mas vamos lá então. Tudo isso faz parte desse processo de raciocínio que Kardec está apresentando para nós. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. E aqui também é interessante, só para lembrar, me veio aqui agora uma lembrança, que estudos que nós fazemos aqui nesses anos todos, houve uma época, vocês devem se lembrar, né, que houve uma época em que o Pautalk ele sofria assim, ataques, né, como se não bastassem aqueles irmãos do Oriente Médio que vinham aqui, derrubavam microfones, escreviam um monte de coisa na área de texto. Nós tínhamos também a visita de outras pessoas, principalmente evangélicos, que entravam na sala trazendo desafios. Me prova que isso é verdade. Quantas vezes essas perguntas foram feitas por esse pessoal que chegava do nada, jogava essa pergunta na área de texto, esperando que nós parássemos o estudo para poder explicar para eles o que existia. E isso é interessante, não pelo fato deles se apresentarem, mas é interessante a gente lembrar que quanto tempo nós ficávamos estudando livros e mais livros, estudos e mais estudos, debates e mais debates, para podermos entender tudo isso, e chegava alguém e perguntava: me prova que isso existe. Como se fosse uma simples resposta que fosse o suficiente para explicar para ele. E na verdade a nossa resposta é: se você quer entender, comece a estudar. Estude, reflita, serão estudos de muito tempo que você vai levar. Então Kardec fazia a mesma coisa. Aquelas pessoas que participavam de uma única reunião mediúnica, entrou nessa fase, Angelina? Pois aquela fase era terrível. Tinha que ficar todo mundo esperto porque o pessoal entrava aqui e aprontava na sala, né? Então, Kardec colocava isso, né? Então alguém dizia assim: olha, eu quero participar dessa reunião para ver se é verdade. E aí a pessoa ia para a reunião mediúnica, observava aquilo tudo e depois saía falando mal. Não, é tudo mentira, aquilo lá estava tudo errado, era isso, era aquilo. Ou seja, os médiuns que participavam da reunião faziam ali, centenas de reuniões. Participavam de centenas de comunicações. E vinha uma pessoa e participava de uma reunião e saía depois dizendo que não acreditava em nada. Então é bem interessante a gente perceber isso, né, que essa arrogância que muitas vezes nós temos de queremos desafiar algo sem que nós tenhamos tido a disposição e o interesse em fazer o nosso próprio estudo. A gente quer que as pessoas nos convençam e nós ainda apresentando uma ideia pré-concebida.
Ou seja, eu já tenho a minha crença. Eu vou naquele local para desafiar as pessoas a me fazerem acreditar. Kardec dizia, se você já tem a sua crença, para que você vem aqui? Fica com a sua crença. Mas se você quer aprender, então venha de boa vontade. Primeiro você leia, primeiro você estude, compreenda para depois você entender o que acontece aqui. E não simplesmente trazendo toda a sua amarra, né, para poder desafiar aqueles que participam do trabalho. Vamos lá. Dignem-se de apresentá-la aos que pensam poder dar desses efeitos inteligentes uma explicação mais racional e, sobretudo, apontar uma causa de todos os fatos. Só então será possível discutir-se o mérito de cada uma. Então, por isso Kardec ele trouxe para nós, né, os efeitos inteligentes ou efeitos intelectuais, fenômenos intelectuais ou os fenômenos físicos. E dentro dos intelectuais e dos físicos, ele foi então catalogando cada um deles a partir das observações que ele mesmo testemunhava. E aí então você pode até explicar algumas coisas, mas outras não. Se aquele que é o religioso diz que Deus não permite a comunicação, como é que o espírito se comunica? Se o paranormal vem ali dizendo, né, aquele que estuda parapsicologia, diz que aquela comunicação veio por alguém que projetou o pensamento sobre o médium, como é que você explica, nesse caso, os fenômenos físicos, ou então as informações que são desconhecidas? Então nem sempre você vai conseguir encontrar um sistema perfeito para explicar algo que é real. É como se você visse um avião voando e você tentasse encontrar uma explicação fora daquele princípio fundamental da aerodinâmica que faz com que ele voe. Então explica alguma coisa. É uma entidade sobrenatural que segura o avião pela mão? É alguma coisa que, sei lá, e começa a inventar ali explicações que era muito mais fácil dizer assim, olha, o avião voa porque o formato das suas asas, mais a propulsão que ele tem, faz com que ele trabalhe ali, né, com as forças da natureza e ele consiga então se elevar. Então fica muito mais fácil você compreender a origem do que você negar essa origem e tentar inventar outras explicações. Vamos lá. Tá. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Então, como ele coloca para nós, se você considera o mundo material como a sua única realidade, aquilo que foge do mundo material se vai chamar então de maravilhoso ou de sobrenatural. E claro, aquilo que é maravilhoso você vai chamar de superstição, já que você não tem como provar a existência daquele fenômeno, já que as leis existentes simplesmente não explicam. Se assim fosse, a religião que se baseia na existência de um princípio imaterial seria uma colcha de superstições, porque todas as religiões se conectam com o mundo espiritual. Então, portanto, ela tem ali a sua base formada por essa colcha de superstições. Porque você fala de Deus, você fala de milagres, você fala da intervenção de santos, você fala de seres malignos. Tudo isso é parte de superstição. Não ousam dizê-lo em voz alta, mas dizem-no baixinho e julgam salvar as aparências ao admitirem que uma religião é necessária ao povo e às crianças para que se tornem ajuizados. Ora, uma de duas, ou o princípio religioso é verdadeiro, ou falso. Se é verdadeiro, ele o é para toda a gente. Se falso, não tem valor para os ignorantes não tem valor para os ignorantes do que para os instruídos. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, portanto negando qualquer efeito extramaterial
negam ipso facto a existência da alma. Sondai-lhes, porém, o fundo das consciências, perscrutai bem o sentido de suas palavras, e descobrirei quase sempre esse princípio, se não categoricamente formulado, germinando por baixo da capa com que o cobrem a de uma pretensa filosofia racional. Se abordardes claramente perguntando-lhe se acreditam ter uma alma, talvez não ousem dizer que não, mas responderão que nada sabem ou não têm certeza. Porque o cientista ele pode dizer, olha, eu não acredito que existem fantasmas, mas você se acredita como um espírito? Eles podem dizer que sim, podem dizer que não. A maioria, claro, os materialistas vão dizer que assim que morre o corpo físico, a consciência simplesmente desaparece, pelo fato das suas leis não conseguirem alcançar essa realidade fora da matéria. Lançado à conta do maravilhoso, tudo o que decorre da existência da alma são, pois, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Então, se eu não acredito na existência do espírito, portanto, eu não posso dizer nada relacionado com o espírito. É você perguntar para alguém, por exemplo, você acredita em espírito? Não. E reencarnação, você acredita? É óbvio que ele vai dizer que não. Como é que ele vai acreditar em reencarnação se ele não acredita em espírito? Daí entre eles uma opinião pré-concebida que os torna impróprios para julgar com lisura o espiritismo, visto que o princípio de onde partem é o da negação de tudo o que não seja material. Quanto a nós, dar-se-á aceitemos todos os fatos qualificados de maravilhosos, pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma? Dar-se-á sejamos campeões de todos os sonhadores, adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas? Quem assim pensar demonstrará bem minguado conhecimento do Espiritismo. Ou seja, o fato de nós estudarmos o mundo espiritual e a nossa relação com o mundo espiritual e também os fenômenos que fazem parte dessa relação com o mundo espiritual, dizer que nós espíritas acreditamos em tudo é conhecer muito pouco sobre o Espiritismo, já que ele é formado exatamente pela observação dos fenômenos e pelo estudo da causa e do efeito. Através da metodologia científica, observamos os fenômenos, analisamos as suas possíveis causas, depois tiramos as nossas conclusões. Então é uma metodologia bastante simples e bastante objetiva. Mas os nossos adversários não atentam nisso muito de perto. O de que menos cuidam é da necessidade de conhecerem aquilo de que falam. E aí Kardec faz aqui uma provocação dizendo que geralmente aqueles que fazem críticas pontuais, mas não se preocupam em estudar o conjunto. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o Espiritismo se apoia em fatos maravilhosos. Logo, o Espiritismo é absurdo. Isso na visão deles, E consideram sem apelação essa sentença. Acham que opõem um argumento irretorquível quando, depois de terem procedido a eruditas pesquisas acerca dos convulsionários de Samedar, dos fanáticos de Cevenas ou das religiosas de Loudun, chegaram à descoberta de patentes embustes que ninguém contesta. Aqui Kardec trouxe 3 fenômenos, ou 3 fatos que foram observados. Nós estudamos já sobre as convulsionários de São Medard. Tem esses fanáticos de Cevenas ou essas religiosas de Loudun, que são fenômenos ali que aconteceram, ou grupos que foram conhecidos na sua época. Então, esses supostos eruditas fizeram pesquisas sobre essas pessoas e acreditaram que a partir dessa pesquisa já é possível você condenar o Espiritismo porque você já conheceu tudo. Semelhantes histórias, porém, serão o Evangelho do Espiritismo?
Terão seus adeptos negado que o charlatanismo há explorado em proveito próprio alguns fatos? Que outros sejam frutos da imaginação? Que muitos tenham sido exagerados pelo fanatismo? Tão solitário é ele com as extravagâncias que se cometem em seu nome, quanto a verdadeira ciência com os abusos da ignorância, ou a verdadeira religião com os excessos do sectarismo. Muitos críticos se limitam a julgar o espiritismo pelos contos de fada e pelas lendas populares que lhes são as ficções. O mesmo fora julgar da história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Tragédias aqui no sentido de um gênero literário, né? Então, se você lê um livro que conta um fato do passado, você vai dizer que aquilo é uma realidade ou aquilo é uma ficção. Então o espiritismo é a mesma coisa, você vê uma história que foi contada pelos populares, que foi analisada de modo superficial, dizer que o espiritismo se baseia nessas observações. Bom dia, embaixador. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la. Porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Então, somente sua opinião, embora errônea, poderá ser tomada em consideração. Aqui Kardec sempre coloca isso, né, com bastante propriedade, isso tanto para nós como para outros. Para dizer, por exemplo, você vai entrar num debate para emitir a sua opinião, você tem que primeiro fundamentar o seu conhecimento nos princípios daquele tema, para depois você falar, você emitir a sua opinião se concorda ou se não concorda. É daí então que vem exatamente a expressão de preconceito. O preconceito vem do pré-conceito. Você tem um conceito formado e você faz um julgamento a partir do seu conceito, sem conhecer exatamente a realidade daquele fato. E esse preconceito ele vai atingir a nossa sociedade nos seus vários segmentos, incluindo os próprios religiosos. Né? E esses pré-julgamentos são bastante cruéis, diga-se de passagem, geralmente. Né? Que peso, porém, terá quando ele trata do que não conhece? Quer dizer, de qual é o valor da opinião de alguém que faz um comentário sem conhecer o assunto de que ele trata? Daí que nós percebemos, né, quando acabam os argumentos, né, que é uma expressão que nós temos, né, quando acabam os argumentos, você entra na violência. Então, quando você não tem nada mais para dizer, você entra na violência. E essa violência pode ser uma violência verbal, como pode ser uma violência física. Então, quando você não tem mais o que argumentar e você continua não concordando, aí então você parte para a agressão. Infelizmente, isso faz parte, né, dos nossos próprios instintos até. A legítima crítica deve demonstrar não só erudição, mas também profundo conhecimento do objeto que versa, juízo reto e imparcialidade a toda prova, sem o que qualquer menestrel poderá arrojar-se o direito de julgar Rossini e um Pintamonos o de censurar Rafael. Assim, o Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem a superstição propriamente dita. É exato no que ele admite, há coisas que para os incrédulos são puramente do domínio do maravilhoso, ou por outra, da superstição. Que seja, mas ao menos discutir apenas esses pontos, porquanto, com relação aos demais, nada há que se dizer e pregais em vão. Porém, até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão. Lede, observai e sabê-lo-eis. Só com o tempo e o estudo se adquire conhecimento de qualquer ciência. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões de filosofia e em todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência,
uma filosofia, que já não podem ser apreendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Então aqui Kardec ele fala sobre a capacidade que o Espiritismo tem de avaliar o homem dentro de uma ordem moral e também dentro de uma ordem física, sem que você tenha um conhecimento profundo. Então, é como dizer a alguém, por exemplo, que não conhece história. E você fala assim, os tempos da escravidão foram tempos complicados aqui no Brasil. Se ele não conhecer os fatos, de entender por que começou, qual era o propósito, como isso terminou, ou como isso continua se desenvolvendo. Ou seja, você vai analisando os fatos no seu sentido histórico, científico, como também no sentido moral. Quais são as consequências morais da escravidão? E não simplesmente você sair gritando que você concorda ou não concorda. Então, quando você fala num debate sobre determinado assunto, há a necessidade de você ter uma fundamentação para você argumentar. Porque é exatamente a falta de argumentos, mais uma vez, que gera a violência, que gera o confronto de ideias sem que ninguém produza. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões de filosofia em todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência, uma filosofia, já que não podem ser apreendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. Então, há necessidade, no caso de uma história, de filosofia, de antropologia, de sociologia, há a necessidade de você estudar durante muito tempo para entender todos os aspectos dessas ciências sociais. Para depois, então, você analisar os aspectos de um determinado grupo social. Porque, do contrário, você simplesmente emite a sua opinião a partir de uma visão parcial. Porque até mesmo as suas opiniões são formadas a partir das experiências que você estuda. Só que essas experiências não estão necessariamente fundamentadas dentro de teorias, dentro de estudos, mas simplesmente de vivências. E se você vive junto com um grupo e esse grupo vai formando a sua opinião, ou seja, de uma forma popular, ele vai formando a sua cabeça, você vai olhar a partir daquela perspectiva. Então, para isso, todo o estudo, todo o debate precisa de uma fundamentação. Tanta puerilidade haveria em se querer ver todo o espiritismo numa mesa girante, como toda a física em alguns brinquedos de criança. A quem não se limite a ficar na superfície, são necessários não somente algumas horas, mas meses e anos para lhe sondar todos os arcanos. Por aí se pode apreciar o grau de saber e o valor da opinião dos que se atribuem o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, as mais das vezes por distração ou divertimento. Dirão eles com certeza que não lhes sobram lazeres para consagrarem tais estudos todo o tempo que reclamam. Está bem, nada disso os constrange. Mas quem não tem tempo de aprender uma coisa, não deve discorrer sobre ela, e ainda menos julgá-la, se não quiser que o acusem de leviano. Ora, quanto mais elevada a posição que ocupamos na ciência, tanto menos escusável é tratarmos levianamente de um assunto que não conhecemos. Maria Conceição, bom dia. Resumimos nas proposições seguintes o que havemos expendido. Então Kardec vai trazer para nós aqui alguns tópicos, meio que resumindo toda essa explanação que ele trouxe até agora. Então, primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Ou seja, quando nós falamos, é importante a gente lembrar, quando nós falamos em fenômenos espíritas, nós falamos em fenômenos provocados pelos espíritos. Aqui, nesse caso, ele não trata da doutrina espírita, mas ele fala de fenômenos espíritas, aquilo que diz respeito ao mundo espiritual. Se você fala de um fenômeno que diz respeito ao mundo espiritual,
o que parece ser óbvio, e Kardec quis ser óbvio nessa questão, ele coloca todo fenômeno que diz respeito ao mundo espiritual parte do princípio de que existe um mundo espiritual. Até aí, sem nenhuma questão. Segundo, fundando-se numa lei da natureza, lembrando que nós conversamos que lei da natureza, para você dizer aquilo que faz parte ou não faz parte da lei da natureza, você precisa demonstrar que conhece todo o universo das leis naturais. Fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras. Então, as leis da natureza, elas saem também do mundo material e vai além do mundo, né, vai para o mundo extramaterial. E parte do princípio de que esse fenômeno, é uma mediunidade. Por exemplo, falamos sobre os fenômenos mediúnicos. Então, tudo isso mostra para nós, nesse primeiro ponto que foi colocado, que todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, e nesse caso, os fenômenos que fazem parte desses fenômenos espíritas é a própria mediunidade, que é exatamente ali o mecanismo de comunicação entre esses dois planos. Terceiro, muitos fatos são tidos por sobrenaturais, porque não se lhes conhece a causa. Atribuindo-lhes uma causa, o Espiritismo repõe no domínio dos fenômenos naturais. Então, mais uma vez, a gente fala sobre natureza, natureza com N maiúsculo, porque a natureza hoje, a gente fala de ecologia, então a natureza para nós é a fauna, é a flora, mas quando nós colocamos a natureza com letra maiúscula, nós estamos falando, na verdade, sobre tudo aquilo que diz respeito ao universo onde nós vivemos. Então, nesse caso, ele coloca aquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural. O que o Espiritismo consegue e faz a partir da metodologia científica e a partir do seu aspecto filosófico é aprofundar esse conhecimento, desvendando essas leis que fogem do mundo material. Porque nós poderíamos dizer, em vez de sobrenatural, que é uma explicação, que é uma expressão equivocada, no sentido da explicação desses fenômenos, colocar os fenômenos extramateriais. Se você coloca extramaterial, ele tem muito mais sentido. Porque você tem os fenômenos materiais, como é o caso, por exemplo, de um balão, é o caso do fogo. Lembram quando nós estudamos sobre a origem dos primeiros homens, quando eles tiveram contato com o fogo, e o fogo era considerado uma coisa maravilhosa, porque eles não entendiam sua causa, até que passaram a dominar o fogo, trazendo uma grande revolução para a evolução da humanidade? Naquele caso, o fenômeno era um fenômeno material, era uma reação química que passou a ser compreendida. Portanto, nós temos então aquilo que é material e aquilo que é extramaterial, e aquilo que diz respeito ao mundo espiritual. Agora, falar sobre natural e sobrenatural, o próprio fogo foi sobrenatural. A chuva foi sobrenatural. Um eclipse era considerado sobrenatural, pelo fato de não se conhecer a causa. Então, usar a palavra natural, natureza, com tanta banalidade, nós tiramos aquilo que é o mais importante, que é exatamente ali estabelecer limites para algo que é ilimitado. Porque se Deus criou as leis da natureza, quem somos nós para dizer onde começa e onde termina essas leis, se nós sequer conhecemos os atributos de Deus? Por mais que nós teorizemos, né, tentando definir Deus e tudo mais, nós estamos absolutamente longes dessa realidade. É como se uma formiga tentasse definir o ser humano. E olha que eu estou sendo generoso ainda. Mas continuando, vamos lá. Então o Espiritismo, ele é capaz, através dessa metodologia, desvendar essas leis que são desconhecidas para as leis materiais, trazendo para nós uma explicação. Portanto, aquilo que era considerado sobrenatural ou maravilhoso passa a fazer parte dessas leis
por entender a origem e a fisiologia do fenômeno. 4. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os em um número de crenças supersticiosas. Muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra. Então aqui, deixa eu ver, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os em número de crenças supersticiosas. Bom, vamos aqui em frente. 5. Se bem reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, o Espiritismo, de modo algum, dá sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação ha criado. Então o fato de você trazer um relato, você trazer uma história, uma lenda, acreditando que no Espiritismo você vai encontrar a resposta, é uma doce ilusão. Porque ele pode ser semelhante se eu tenho a presença de um espírito e a sua manifestação numa reunião mediúnica, não significa que você vai encontrar a mesma resposta, dizendo que lá na fazenda onde você mora você viu um fantasma no meio do milharal. Então não é assim que funciona. Há necessidade de uma investigação, de um entendimento para que essas crenças populares encontrem de fato uma resposta dentro desses princípios que o Espiritismo estabeleceu. 6. Julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova da ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. A mesma coisa, muitas pessoas falam do mundo espiritual e quando falam do mundo espiritual, de imediato relacionam com o Espiritismo. E a doutrina vai dizer, não, isso nós não endossamos porque nós não entendemos dessa forma. E aí então, quer dizer, se você afirmar isso tudo, significa exatamente, por exemplo, o Espiritismo tem relação com o diabo, que é algo muito comum de se dizer. Mas se o próprio Espiritismo destrói a ideia, a imagem de diabo, a imagem de demônios, para explicar exatamente a natureza dos espíritos, como é que você pode dizer que você conhece o Espiritismo se você está dizendo uma coisa errada? E não é o que acontece hoje, essa é uma expressão bastante utilizada. Não, o Espiritismo é a coisa do mal porque ele se envolve com demônios. É a mesma coisa você dizer para um ateu que o fato dele não acreditar em Deus, ele acredita no demônio. Se o ateu não acredita em nada além do mundo material, como é que ele pode acreditar no demônio se ele não acredita em Deus? É o mesmo princípio. Então isso mostra uma ignorância daquele assunto. 7. A explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma uma verdadeira ciência e toda uma filosofia, que reclama um estudo sério, perseverante e profundo, e aprofundado. Então a gente vê assim, né, os fatos que o Espiritismo admite. Por exemplo, a manifestação de um espírito através do recurso mediúnico. A partir dali você vai entender de que forma que esse fenômeno acontece. No caso ali nós temos os fluidos, nós temos a força do pensamento, a sintonia entre espírito e médium. E a filosofia, as suas consequências morais. Quem é esse espírito? Qual é a sua condição? Deus é tudo e tudo é Deus. Esse é o universo que nós devemos entender. Né? Se nós não entendemos Deus, nós não entendemos tudo. Se nós achamos que entendemos tudo, nós achamos que entendemos Deus. É a mesma consequência. Né? Então aqui quando se fala sobre essas consequências morais, e foi isso que Kardec tão bem aprofundou na sua época, quando então ele teve a comunicação com o espírito. Aqueles espíritos começaram a contar suas histórias. O fenômeno, o aspecto científico, é a manifestação. Usando uma expressão mais simples, quando você pega um telefone e liga para alguém, você está utilizando recursos da tecnologia. É a engenharia de telecomunicações, a engenharia eletrônica, a engenharia de materiais que produz tudo aquilo, engenharia elétrica, engenharia disso, engenharia daquilo. Ciência pura. Aquilo que você fala ao telefone com outra pessoa, você entra no campo moral, no campo filosófico.
é a discussão que você vai ter, é a relação afetiva, é o debate filosófico. Então nós temos ali o aspecto científico e o aspecto moral. Kardec analisou a mediunidade como um fenômeno a partir do seu aspecto científico, e aquilo que os espíritos trouxeram de informação, que é exatamente o que a filosofia fez de explorar, vamos conversar sobre isso. Por que você se comunica? Quem é você? De onde você veio? No que você acredita? Qual é a sua história? De que forma que a sua história pode influenciar a minha própria história? Isso tudo é a filosofia. Foi o que Kardec conseguiu, então, desenvolver com esses trabalhos e esses experimentos que ele realizou. Oitavo, o Espiritismo não pode considerar crítico sério senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído. Ou seja, se eu sou espírita e eu sou um estudante da doutrina espírita, e alguém quer debater comigo o espiritismo, tem que estudar tanto quanto eu, ele tem que ser um conhecedor. Porque do contrário é a opinião dele contra a minha. Que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos algures, que não nos romances da ciência. Aquele a quem não se possa opor fato algum, que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado e cuja refutação faça, não por mera negação, mas por meio de outros argumentos mais peremptórios. Aquele, finalmente, que possa indicar, para os fatos averiguados, causa mais lógica do que aqueles apontam o Espiritismo, tal crítico ainda está por aparecer. Kardec mesmo, no livro O que é o Espiritismo, ele colocava uma coisa interessante, né? Se alguém apresentar uma explicação, uma filosofia que seja mais coerente, mais racional, para explicar não apenas os fenômenos, mas também o aspecto moral do ser humano, eu mudo de religião. Eu mudo de filosofia. Eu deixo de ser espírita. Ou seja, ele trouxe esse desafio. Me explica isso de uma forma mais coerente. Me mostra que não existe vida além da vida material. Me mostra que essas comunicações não vêm do mundo espiritual. E aí então ele propôs esse desafio e até agora nada, né? Nem é preciso dizer que os críticos do maravilhoso, com mais forte razão, relegam os milagres para o âmbito das quimeras da imaginação. Algumas palavras a respeito, embora colhidas de um artigo precedente, encontram aqui seu lugar natural, e não será inútil lembrá-las. Aqui ele fala desse artigo, que com algumas modificações, Allan Kardec inseriu parte desse texto no capítulo 13 de A Gênese, derradeiro livro da codificação, publicado em 68, que são as características dos milagres. Então, aqui ele traz um pouquinho desse texto. Deixa eu só ver aqui quanto falta para a gente terminar. Ainda temos aqui um tanto. Temos aqui mais umas 3 páginas. Vamos acelerar que dá. Na sua acepção primitiva, e por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver. Mas como tantas outras, essa palavra perdeu o sentido original e hoje se diz, segundo a academia, de um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Ou seja, no milagre é considerado uma derrogação das leis de Deus, né? Deus criou leis e ele então permite que o milagre aconteça quebrando as suas próprias leis, segundo essa interpretação. Tal com efeito a acepção vulgar, de modo que só por comparação e por metáfora a palavra se aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. Não entra de modo algum em nossas cogitações se Deus poderia julgar útil, em certas circunstâncias, derrogar leis por ele mesmo estabelecidas. Nosso objetivo é apenas demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, não derrogam absolutamente essas leis,
não têm nenhum caráter miraculoso, como não são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, explicam-se da maneira mais racional. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos que têm sua causa de ser nas leis gerais. Outro caráter do milagre é de ser insólito, isolado. Ora, logo que um fenômeno se produz, por assim dizer, à vontade, e por diversas pessoas, não pode ser milagre. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. Eis porque outrora os que sabiam mais que o vulgo passaram por feiticeiros. No caso, por exemplo, da pólvora, do eclipse, da eletricidade, eram pessoas que eram bruxas, né? Ou ervas, né? Aqueles que trabalhavam com ervas eram também considerados feiticeiros e bruxos, porque conheciam as propriedades medicinais daquelas plantas. E como acreditavam que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, eram queimados. Hoje, que estamos muito mais civilizados, contentamo-nos de os enviar para os hospícios. Interessante Kardec aqui colocando uma pequena ironia, né? Deixa eu só ver aqui, pessoal, um instantinho só. 1 aqui, 2, 3. Não vai dar para a gente terminar hoje, não. Tem mais 3 páginas aqui pela frente. A gente dá uma paradinha por aqui, então. Porque ele está falando sobre aqui os milagres, né? Espera lá. Aqui ele borda sobre os milagres. Tá, só para acabar esse parágrafo então aqui. Então, iam para os hospícios. Se um homem que se acha realmente morto for chamado à vida por intervenção divina, haverá um verdadeiro milagre, por ser esse fato contrário às leis da natureza. Mas, se em tal homem houver apenas aparências da morte, se lhe restar uma vitalidade latente e a ciência, ou uma ação magnética conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas, ter-se-á dado um fenômeno natural, mas para o vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso. Lance um físico do meio de certas campinas, um papagaio elétrico e faça que o raio, papagaio pipa, né? Faça que o raio caia sobre uma árvore e certamente esse novo Prometeu será tido por armado de diabólico poder. Mas Josué, detendo o movimento do Sol, ou antes da Terra, eis o verdadeiro milagre. Porquanto não conhecemos nenhum magnetizador dotado de tão grande poder para realizar tamanho prodígio. Né? Então aqui ele faz uma referência a Josué, porque tem uma passagem no Antigo Testamento que fala sobre isso, né? Que enquanto o exército de Deus ali guerreava contra outras tribos, Josué fez com que o sol parasse no alto do céu para que ficasse dia e a guerra pudesse ser vencida, que de fato o foi. Esse foi um dos fatos que fizeram com que se entendesse que o sol parou no alto e a Terra, portanto, era o centro do universo. Essa ideia do geocentrismo, né? Que a Terra e o Sol giravam em volta porque Josué fez com que o Sol parasse no alto do céu. E depois, então, com a evolução da ciência, do conhecimento científico, entendemos já agora como funciona essa estrutura astronômica. Muito bem, pessoal. Kardec, então, no próximo item, aqui na página 403, ele vai falar, né, de todos os fenômenos espíritas. Um dos mais extraordinários, sem dúvida, é o da escrita direta. Então a gente vai falar sobre esse tema na semana que vem, para dar continuidade nessa explicação do maravilhoso e do sobrenatural, porque de fato, da escrita direta, né, que é a aparição de uma escrita numa determinada superfície, é algo que provoca realmente um grande espanto. Só para a gente lembrar, lá na Itália, esqueci o nome da cidade, existe um museu chamado Museu das Almas do Purgatório. E dentro desse museu, muitas peças, muitos objetos que são marcados por espíritos, como, por exemplo, marcas de mãos que aparecem queimadas em tecidos, em madeira, em livros, isso tudo fica guardado naquele local que a Igreja Católica
atribui isso a almas do purgatório que se manifestam fisicamente, pedindo orações para os encarnados, para os vivos, já que eles são considerados mortos. Esse tipo de fenômeno é algo que realmente provoca um grande espanto, né? Então, é esse caso tanto das marcas como também dessa escrita direta, que nós vamos estudar na semana que vem. Então, fechando por aqui, deixa eu ver aqui, a Angelina colocou, Kardec estava aberto para as informações, capaz de abrir mão do que ele constituía, se surgisse outra informação que respondesse melhor aos seus questionamentos. É exatamente o pensamento, né, de um homem de ciência como ele era. E por isso ele dizia, né, que o Espiritismo caminha par a par com a ciência. Se surgir um fato novo, o Espiritismo aceita. Ele coloca isso lá no livro A Gênese. Né? Então, por isso é importante a gente perceber sempre isso. Não se fechar em dogmas. Por isso, o Espiritismo ele é progressista. Mas o fato de ser progressista não significa que ele abra a mão dos seus princípios. Que é exatamente ali o da análise, do estudo, da ciência, para poder entender